Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. E como tem sido bom, né? A gente já está caminhando aí pro finalmente dessa semana, sábado e domingo. Hoje já é sábado, e então a gente já está finalizando mais uma semana com o Senhor e com a palavra. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer por esse momento aqui, Senhor, por esse tempo que nós vamos ter com a palavra, por esse momento que o Senhor tem nos dado o privilégio de, com saúde, com alegria, com paz, podermos olhar para a Tua palavra e sermos transformados por ela. Tua palavra é o espelho que, quando nós olhamos, nós então percebemos as nossas imperfeições, as nossas debilidades, a nossa maneira de viver que não é segundo o Teu propósito, e aí a palavra vai nos confrontando e vamos sendo então transformados por ela, Jesus. Muito obrigada, Deus. Continua falando conosco, continua nos mostrando o quanto nós precisamos do Senhor, da graça que é derramada todo dia pela manhã quando nós acordamos. Precisamos do Senhor, Pai, para sermos gerados à sua imagem e à sua semelhança. Somente através do trabalhar do Teu Espírito nós vamos sendo então moldados, o nosso caráter vai sendo transformado para aquilo que o Senhor deseja para nós, e nós vamos caminhando com essa perfeição do homem Cristo, da imagem e semelhança do Senhor. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Pai. Amém. Vamos lá, gente, hoje a gente vai então para mais um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 12, a gente já leu os primeiros 22 versículos, 21, né? E hoje então a gente vai ler Mateus 12, do versículo 22 até o último versículo, que é o 50. É só esse texto hoje também, tá? Então, Mateus, capítulo 12, do 22 ao 50. Vamos lá? Então, um homem possesso de demônio, que era cego e não podia falar, foi trazido a Jesus, que o curou, de modo que o homem podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada e exclamava: será que este homem é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo seu próprio reino. E se, como vocês acusam, estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, poderes de Beelzebu, então que poder utilizam os outros quando expulsam demônios? Que eles julguem a acusação de vocês. Mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar, espalha. Por isso eu afirmo a vocês, todo pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. A de má qualidade dá fruto ruim. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno, e sua palavra revela isso. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiveram falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Um dia, alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos ver um milagre que prove que o Senhor realmente é o Messias. Mas Jesus respondeu: só uma nação perversa e infiel
pediria mais alguma prova. E não receberá nenhuma, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão contra esta nação no juízo e a condenarão. Pois quando Jonas lhe pregou, todos se arrependeram e se voltaram dos seus maus caminhos para Deus. Agora, aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês se recusam a crer nele. A rainha de Sabá se levantará contra esta nação do juízo e a condenará, pois ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, vai para lugares desertos durante algum tempo, procurando repouso sem achar. Então diz: vou voltar para a casa de onde saí. Assim ele volta e encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então o espírito imundo vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram no homem e ficam morando nele. Desta forma ele fica numa situação pior do que antes. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como Jesus Cristo estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E ele observou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontou para os seus discípulos. Vejam, disse ele, estes são minha mãe e meus irmãos. E acrescentou: todo aquele que obedece ao meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, capítulo 12, o final, né, do versículo 22 até o final, traz algumas leituras que a gente já fez durante essa semana, né? Fala primeiro a respeito desse cego que foi curado, que foi trazido até Jesus. Depois, Jesus fala um pouco sobre esses pensamentos que os fariseus tinham, né, naquele momento. Deus conhecia o íntimo desses homens, porque eles diziam que os milagres que Jesus estava fazendo, que a maneira como Jesus estava fazendo seus sinais e prodígios era por meio de demônios, né? Então Jesus ontem mesmo fala também na passagem que a gente leu ontem, né? Na verdade, como que eu vou estar fazendo esses sinais em nome de demônios? Os próprios demônios expulsam os seus demônios, sabe assim? É inacreditável como as pessoas podem achar que milagres como esse que Jesus estava fazendo naquele tempo eram por demônios, né? Satanás jamais vai desejar nossa cura, Satanás jamais vai desejar nossa prosperidade, Satanás jamais vai desejar que sejamos salvos, que sejamos restaurados, que a nossa sorte seja restaurada. Então é impossível que alguém faça algo de bom para o seu próximo que não proceda do Senhor, que não venha do Senhor essa misericórdia e bondade. E aí Jesus, em seguida, diz justamente sobre essa questão da blasfêmia do Espírito Santo, né? E muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Muitas pessoas perguntam pra gente a respeito disso, né? O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? E de maneira bem simples, talvez eu vou falar aqui com vocês, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje, porque a leitura é pequena. A palavra de Deus diz que a única blasfêmia que nunca vai ser perdoada, segundo esse texto que a gente está lendo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? Nada mais é do que falar contra, falar mal, né? Falando bem, de maneira bem simples. É falar algo contra, é falar mal daquilo. Então, quando a gente fala mal do Espírito Santo, ou quando a gente fala contra o Espírito Santo, nós podemos estar incorrendo num pecado imperdoável, no perigo de sermos condenados eternamente por conta dessa palavra. E como é que então eu faço, o que acontece para eu estar blasfemando contra o Espírito Santo? Quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra então vem de encontro ao nosso coração, nós somos confrontados do nosso pecado e a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a partir daquele momento do novo nascimento, aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito, ele tem então uma regeneração da sua vida, ele nasce de novo, o seu espírito é recriado. E a partir desse momento, do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, dentro de mim e dentro de você.
E por causa disso, nós então temos um testemunho interior, a palavra de Deus diz, né? Nós passamos a ter alguém que fala conosco, não somente agora do lado de fora, né? Não pessoas falando conosco, não pastores, mestres, amigos, irmãos em Cristo. Não, não. Agora nós temos alguém que fala dentro de nós, dentro do nosso espírito. Nós temos um testemunho interior, que alguns chamam de impressão no espírito, alguns falam Deus falou comigo, né? Esse Deus falou comigo é esse Espírito Santo que agora habita dentro de mim e de você e que fala conosco. E quando então nós temos esse novo nascimento, quando nós temos agora o Espírito habitando dentro de nós, a palavra diz que nós passamos a ter experiências com o Senhor, com a palavra, com essa fala, né, do Espírito Santo dentro de nós. E nós passamos a ter experiências, nós falamos em outras línguas, nós operamos nos dons espirituais, né? Nós fazemos a obra de Deus a partir desse momento. Então tudo começa a caminhar de acordo com essa voz do Espírito Santo dentro de nós. Então se você em algum momento orou por alguém e o Espírito Santo te usou para curar aquela pessoa, você teve uma experiência com o Espírito Santo. Se em algum momento você falou em outras línguas, você profetizou, você teve experiência com os dons espirituais, você também teve uma experiência com o Espírito Santo. Tudo isso fala dessa experiência interior a partir do novo nascimento. Só quem é nascido de novo, nascido da água e do Espírito, sabe quando o Espírito Santo está falando com você. Se você não sabe, se você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, há uma grande probabilidade de ou você nunca ter nascido de novo, ou de você não se deixar, né, não se entregar a essa voz do Espírito através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Deus tem prazer em falar conosco, em ministrar a nossa vida. Bom, depois de ter tido muitas experiências com o Espírito Santo, num dado momento você simplesmente diz: isso tudo é demônio, isso tudo é da carne, isso tudo é fantasia da cabeça. Entende? É alguém que já participou dessa ação do Espírito Santo e agora, por qualquer motivo que seja, por pecado, por raiva, por desgosto, por ingratidão, por qualquer problema que você tenha tido, que você tenha se afastado de Deus ou não, mas você começa a falar mal contra essa ação do Espírito Santo, que até ontem você também tinha essa experiência, você também foi tocado intimamente pelo Espírito, você começa a dizer que o Espírito Santo não existe, você começa a dizer que as obras que o Espírito Santo faz são da carne, não existem, isso é a imaginação do ser humano. Quando eu começo a ter esse tipo de fala, de testemunhos saindo da minha boca, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É não acreditar que tudo aquilo que você viveu até ontem vinha do próprio Espírito, ou, na verdade, você sabe que tudo que você viveu é do Espírito Santo, mas agora você decide de forma a palavra aqui seria de forma quase que você quer, né, agora falar mal do Espírito Santo porque você está com raiva, porque você não quer mais servir a Deus, porque você sofreu alguma coisa, né, com a igreja e você agora quer falar mal do Espírito Santo. E isso então passa a ser a chamada blasfêmia do Espírito Santo. Vocês me perdoem estar olhando aqui, gente, eu estou olhando para a janela porque eu estou para receber o caminhão da Enel aqui em casa e eles estão para vir mudar o relógio aqui de casa e eu tô de olho porque eu não posso perder essa chegada, né? Então, mas é isso, quando eu deixo de crer e pior do que isso, eu experimentei o Espírito Santo e agora eu decido deliberadamente, a palavra de Deus diz, né? Você decide por vontade própria falar mal contra a ação do Espírito Santo, que era isso que esses fariseus estavam fazendo, falando que Jesus estava tendo uma ação através de demônios, quando na verdade ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é falar mal, é falar contra de algo, da pessoa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, quando você já experimentou dela, quando você já foi tocado por ela. Então,
Então você está negando algo que você mesmo já participou desse toque, dessa unção, dessa fala, desse mover que o Espírito Santo faz na nossa vida. Amém? Então, aí Jesus continua, né, falando sobre essa questão da pessoa realmente ser julgada por aquilo que ela fala, de que outras pessoas que vieram antes de nós terão mais oportunidade no dia do juízo do que nós, que estamos experimentando de forma tão pessoal essa maneira de Jesus atuar, e nós estamos simplesmente negando o Senhor. Então, que nós tenhamos cuidado com o que falamos, com as palavras que saem da nossa boca, porque a Bíblia fala que nós vamos dar conta de cada palavra que a gente fala. Então, tudo que a gente tem falado, tanto de bom quanto de ruim, vai ser julgado no dia do juízo final. Que o Senhor possa nos ajudar, né, a refrear a nossa língua, a refrear a nossa boca. Os sanguíneos de plantão aqui junto comigo, que ainda somos piores, né, com essa questão da fala, a gente fala bastante, a gente tem que cada dia mais orar, pedindo realmente que o Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar, transforme a nossa maneira de falar, para que a gente peque, para que a gente não peque contra o Senhor, nem muito menos contra o próprio Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Amanhã, domingo, né, a gente vai estar finalizando essa semana ainda aqui em Mateus e Lucas, e vamos seguindo para a semana, então, 43, a partir de segunda-feira. Tá bom, gente? Deus abençoe. Ótimo sábado aí para vocês, ótimo dia de descanso para quem tá nesse feriadão prolongado. Deus abençoe, e se Deus quiser, amanhã a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura.